É um grande prazer estar nessa manhã. Agradeço a Comissão Científica do Congresso. E hoje nós vamos discutir um assunto que é realmente assim, entusiasmante, porque contempla a atuação de um time multidisciplinar de clínicos, cardiologistas e profissionais de áreas afins, que muitas vezes esses pacientes têm múltiplas comorbidades e precisam de uma visão ampla, que é a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra, atualização de 2021. Atualizando o tratamento da síndrome coronariana aguda sem supra desnivelamento do segmento ACT, e falaremos o que mudou na nova diretriz da SBC. Esses são os meus conflitos de interesse e a minha apresentação. Bem, essa diretriz ela já teve uma característica inovadora na medida em que ela incluiu uma terceira parte que fala sobre recomendações na alta e cuidados pós-alta, e teve também uma reformatação com inclusão de muitas figuras e fluxogramas que muito enriquece e melhora o entendimento, fica muito mais amigável para ser observada e compreendida. O objetivo principal é aumentar a eficácia no reconhecimento diagnóstico e exclusão da síndrome coronariana aguda, um foco no atendimento sistematizado com recomendações individualizadas e atenção à continuidade do cuidado pós-alta hospitalar. Essa é a jornada do paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda sem supra de ACT. Eu achei que dessa maneira ficaria mais agradável a gente conversar sobre o tema do que só falar sobre as mudanças. Vamos fazer a jornada do paciente e comentar sobre as mudanças durante a jornada extra-hospitalar até a chegada à emergência. O paciente, geralmente, com suspeita de síndrome coronariana aguda, ele chega com um quadro de dor torácica ou equivalente anginoso, e se ele tem um curso com ausência de aumento de marcadores de injúria miocárdica, ele vai ter um diagnóstico final de angina estável ou dor torácica não isquêmica. Se ele tem aumento dos marcadores, ele vai ter um diagnóstico final de infarto sem supra ou uma injúria miocárdica de etiologia não isquêmica com um diagnóstico a esclarecer. Veja vocês que o eletrocardiograma é a ferramenta inicial fundamental. 1/3 dos pacientes com eletrocardiograma não apresentam alterações isquêmicas clássicas. Deve ser realizado em até 10 minutos, deve ser repetido entre 15 e 30 nos sintomáticos. A importância do eletro prévio e as derivações V3R, V4R, V7, AV9 devem ser realizadas em pacientes que permanecem sintomáticos e apresentam o ECG inicial de 12 derivações não diagnóstico. Outra inovação dessa diretriz é consolidar o papel preferencial como biomarcador da troponina ultrassensível. Ela tem uma detecção em 50% a 95% dos indivíduos normais. É um biomarcador com maior precisão, 10 a 6 vezes superior do que a troponina convencional, um valor preditivo negativo para exclusão de infartos de 99% e positivo maior que 75%. Assim, tendo uma maior acurácia para detecção precoce ou exclusão de infarto, maior utilidade quanto o início recente dos sintomas, menor que 3 horas, e a segurança já validada para protocolos com rápida resolução, 0,1 hora ou 0,2 horas, como nesse clássico trabalho recente. Veja vocês que, fundamentado nisso, a diretriz de 2014 tinha uma orientação de primeira dosagem do marcador e a segunda depois entre 6 e 9 horas ou preferencialmente entre 9 e 12, e já nessa diretriz a dosagem da troponina ultrassensível pode ser feita preferencialmente em 1 hora ou até 2 horas, e se for a troponina sensível, não for ultrassensível, que seja realizada entre 3 e 6 horas. E nenhum outro marcador necessita ser solicitado para fins diagnósticos. O importante, até, esse é um slide que tem todo o contexto assim, e a adequação de estar dentro desse congresso. Por quê? Os mecanismos de injúria são múltiplos, né? Então, a injúria isquêmica ela caminha para um diagnóstico de doença coronária obstrutiva, trombose, aumento de demanda e oferta, microcirculação, ou seja, infarto tipo 1 ou infarto tipo 2, mas existem os pacientes que têm um diagnóstico diferencial de injúria direta com efeito miocitotóxico, que tem uma miocardite, tem uma injúria catecolamnésica, tem um diagnóstico Takotsubo, ou atordoamento inflamatório da sepse, que são outras causas
de elevação de troponina, assim como elevação crônica na insuficiência cardíaca ou elevação por outros diagnósticos, conforme embolia pulmonar. Outra inovação dessa diretriz é consolidar o papel do score de risco na emergência, não como um fator ou como uma ferramenta substitutiva do julgamento clínico, mas uma ferramenta auxiliar. Os dados da história, do eletro, a idade, os fatores de risco de troponina já foram demonstrados que têm um valor preditivo negativo para não ocorrência de eventos em 6 semanas de 98%, sendo então um score que deve ser utilizado para estratificação de risco e auxílio na decisão da alta hospitalar e uma sistematização do cuidado na emergência. Aqui é uma pincelada de todos os exames, né, que são feitos na emergência, no decorrer da internação. O ecocardiograma persiste como uma ferramenta de diagnóstico diferencial para dissecção de aorta, embolia pulmonar. Se o paciente não tem dor recorrente e tem uma eletrotroponina sem alterações, ele passa para os exames provocativos de isquemia, eco de estresse, cintilografia, e permanece com uma indicação classe 1. A ressonância magnética surge para aqueles pacientes que têm uma injúria miocárdica de etiologia esclarecer, pode ser uma minoca, uma injúria isquêmica com coronárias normais ou outro diagnóstico diferencial, como miocardite. E a angiotomografia surge como uma indicação 1A nos pacientes de baixo risco ou risco intermediário, como um valor preditivo muito alto para excluir a doença coronária e também para investigação de pacientes com uma suspeita potencial para embolia pulmonar ou dissecção de aorta num descarte triplo, chamado de triplo rule-out. E é importante dizer também que essa diretriz ela tem que ser democrática e consciente de uma realidade nacional. Então, o teste de esforço, ele, que é um exame de menor complexidade, está contemplado, inclusive, para a realização dentro das unidades hospitalares aqui nas salas de dor torácica. Tá? Então, o teste de esforço também foi contemplado nessa diretriz. Então, o paciente com dor torácica aguda, com síndrome coronariana suspeita, ele vai ter a história clínica, o eletro, o exame físico, troponina, o score heart. Se ele segue um caminho de eletro e troponina normal, com a dosagem seriada também normal, e tem um score heart menor que 3, com diagnóstico diferenciais excluídos, é um paciente plausível de reavaliação ambulatorial. Sobretudo se ele chegou depois de 6 horas, ele pode ter um caminho ainda mais rápido. O paciente que tem eletro não normal, né, um eletro alterado, não é tipicamente isquêmico, tem a troponina que tem alguma alteração, ele segue uma rota de repetição de exames, e se ele não tem nenhuma alteração típica de isquemia, ele também pode ser contemplado com o score heart menor que 3 e o diagnóstico excluído para avaliação ambulatorial ou realização de exames se o diagnóstico é duvidoso. Já os pacientes que têm algumas alterações nos exames e que têm um score heart maior que 3, ele segue para a estratificação não invasiva, que é um paciente que não tem aumento de troponina, mas precisa de verificar se tem oclusão ou uma redução, uma obstrução significativa coronariana, e aqueles pacientes que têm eletro alterado, troponina alterada, ainda que sem o diagnóstico definitivo de doença coronária, precisa internar para esclarecer o diagnóstico, e aqueles que têm alto risco, com angina refratária, estabilidade hemodinâmica, vão direto para uma rota de alto risco para abordagem de cateterismo direto. É importante dizer que aqueles que têm troponina positiva, mesmo que não seja doença coronária, acabam internando porque é uma condição de risco. A morfina ela teve um downgrade nessa diretriz. Por quê? Sabemos que a morfina ela tem uma interação ruim com as medicações antiplaquetárias, reduz a absorção e ação das ações antiplaquetárias e tem alguns registros que mostram a provável associação com mortalidade. Então, a morfina ela só vai ser administrada no paciente com dor refratária, né, e que não responde à terapia anti-isquêmica, e já com uma classe 2B. Os beta-bloqueadores via oral de rotina também tiveram um downgrade nessa diretriz. Os beta-bloqueadores eles agora vão para a classe 2A, mas com uma característica de cuidado se o paciente não tem sinais de uma insuficiência cardíaca descompensada que possa gerar uma estabilidade hemodinâmica. Os nitratos têm agora uma especificação de uso, não vão ser feitos em todos os pacientes de risco intermediário e alto. Ele vai ser feito sublingual para alívio de angina ou nitrato venoso nos pacientes com angina persistente ou sinais de congestão pulmonar.
A dosagem de glicemia também é uma incorporação nessa diretriz. Todos os pacientes têm que ter a sua glicemia dosada e monitorada, né? Sobretudo os pacientes diabéticos. E os pacientes diabéticos, eles têm ainda uma indicação de monitoramento e se os níveis glicêmicos maior que 180, está contemplado os protocolos de insulina intermitente aqui como classe 2A. Esse foi um aspecto interessante nessa diretriz, que foi uma mudança realmente de uma visão. Primeiro é que a medicação preferencial para os pacientes alérgicos à aspirina não são mais os tiinoperidínicos, e sim os inibidores P2Y12, o ticagrelor ou o Prasugrel, como drogas substitutivas, como monoterapia, na presença de realmente a alergia plena à aspirina, porque tem alergia à aspirina que pode ser contemplada com desensibilização. Agora, os pacientes que vão direto para cateterismo, aqueles de muito alto risco, eles não devem ser pré-tratados com segundo antiagregante plaquetário potente. Esses pacientes vão receber sempre o antiplaquetário na sala. Aqueles que vão para cateterismo, aqueles pacientes muito alto risco, vão a cateterismo até 2 horas ou imediatamente, tá? E não há indicação rotineira de pré-tratar nos pacientes que são de alto risco e que vão fazer cateterismo nas próximas 24 horas. Então, essa diretriz ela mudou um pouco o enfoque, diferente da diretriz europeia, que colocou o pré-tratamento como contraindicação absoluta para os pacientes que vão a cateterismo até 24 horas. A gente sabe que temos pacientes que vão fazer o cateterismo em outra instituição, que vão ter um pernoite hospitalar e que podem, então, estar franqueados a uma decisão individualizada. Mas deixou de ser uma orientação de rotina. Preferencialmente não fazer. Prasugrel, sempre na sala de hemodinâmica, é uma droga que tem que ter anatomia conhecida. Ticagrelor e clopidogrel são medicações que podem ser feitas como pré-tratamento ou na sala de hemodinâmica, sendo que o clopidogrel ele fica mais contemplado na indisponibilidade ou contraindicação, mas quando o paciente tem uma estratégia inicial conservadora e de muito alto risco para sangramento, aí o clopidogrel passa a ser uma droga contemplada como uma droga elegível para utilização. Estratégia de pré-tratamento com prasugrel não é recomendada. Bem, e quanto aos anticoagulantes? A heparina não fracionada antes era para todos os pacientes, agora tem uma orientação preferencial nos pacientes obesos com mais de 150 quilos ou pacientes com clearance menor que 15. Essa é a indicação preferencial. E também é uma indicação preferencial quando o paciente vai imediatamente para a sala de hemodinâmica, que ele vai em menos de 2 horas. O uso de enoxaparina até a revascularização por 8 dias ou até a alta hospitalar é uma classe 1A, e ele tem um uso preferencial em relação à heparina não fracionada nos pacientes sem disfunção renal, a não ser que ele tenha uma revascularização miocárdica programada para as próximas 24 horas. Tem uma indicação 2A de ser preferencial em relação à não fracionada. A fonda é uma droga interessante para os pacientes como alternativa, sobretudo os pacientes de elevado risco hemorrágico. Tem que só ter atenção ao repique de heparina venosa quando vai à hemodinâmica por a trombose de catéter. Considerar a interrupção da anticoagulação depois que o paciente faz angioplastia, porque isso reduz o tempo de tripaterapia e reduz o risco hemorrágico. E a troca de heparinas, que é o famoso crossover, né, que a gente precisa evitar. Sendo assim, nos pacientes com tratamento conservador, eles fazem enoxaparina e fondaparinux e podem ser pré-tratados. Aqueles com CAT maior que 24 horas também em programação para CAT mais que 24 horas também são pré-tratados, fazem enoxa ou fondaparinux e também são pré-tratados com o segundo antiagregante. Já naqueles com CAT em menos de 24 horas, paciente de alto risco, eles recebem heparina não fracionada, enoxaparina ou fonda, mas eles têm uma preferência para não ser pré-tratados, para utilizar o antiagregante na sala, individualizando a escolha. E os pacientes que vão imediatamente, esses sim, têm uma orientação específica, uma orientação mais formal de não receber pré-tratamento e receber heparina não fracionada até a chegada na sala de hemodinâmica. Bem, outra questão importante dessa diretriz é que a diretriz mantém a orientação de CAT imediato para os pacientes de muito alto risco, que eu comentei no fluxograma anterior, que tem arritmia ventricular, estabilidade hemodinâmica. Para os pacientes de alto risco, troponina positiva, alterações dinâmicas, aqui o score Grace, que é um score de risco isquêmico para o paciente que já tem diagnóstico
O score Heart ele é muito bom na emergência, o score Grace ele é muito calibrado para os pacientes que têm já o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. E aí eles fazem em 24 horas. Só que nós mantivemos o risco moderado, porque paciente com angina instável, às vezes tem disfunção ventricular, tem angina recorrente, tem fator de risco que pode contemplar a necessidade de um cateterismo não imediato, mas dentro da internação, idealmente 72 horas. Outra orientação dessa diretriz, puxando um pouco do gancho do infarto com supra, também é uma diretriz que sugere, apesar da força das evidências não serem tão robusta quanto o infarto com supra, sugere que, preferencialmente, os pacientes tenham revascularização completa, tá? Dos vasos, seguindo uma rotina de acordo com o quadro clínico, né? Com exames funcionais e também com o score Syndax, que vai guiar as orientações para essa revascularização, seja percutânea ou cirúrgica. E uma orientação de não realizar a revascularização no mesmo momento, na hora do cateterismo, na presença do choque cardiogênico, quando a artéria culpada ela tem abordagem preferencial. Quanto à parte 3, das recomendações de alta e cuidado pós-alta, eu destaco aos senhores a jornada do paciente quando ele vai embora do hospital. Ele vai ganhar aspirina, ele vai ganhar, nesse momento, beta-bloqueador, se ele tiver a fração de ejeção menor que 40%, sobretudo beta-bloqueador já com evidência comprovada para disfunção ventricular. Ele vai usar clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel como segundo plaquetário, antiplaquetário no momento inicial, independente dele ter um encurtamento. Estatina mais ezetimiba para uma meta, estatina inicial, associação de ezetimiba ou inibidor de PCSK9, para garantir uma meta de menor que 50 de LDL. Os pacientes são muito inflamados, muito trombóticos, precisam dessa meta. Espironolactona e IECA e BRA, né, os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, eles são importantes nos pacientes que têm disfunção ventricular, sobretudo fração de ejeção menor que 40, ou então fator de risco para disfunção, doença renal crônica, hipertensão, diabetes. E aqui, os inibidores da bomba de próton, se o paciente tem um risco muito aumentado de sangramento, faz anticoagulante junto com aspirina, junto com algum outro antiagregante. E a vacinação também para o componente inflamatório da doença coronária. Então, seguindo na jornada do paciente, né, o paciente, nessa diretriz, ele tem uma orientação, que é uma tendência mundial, de um olhar mais atento, um olhar assim, mais atencioso ao risco hemorrágico. Né? A gente sabe que existe já muitas evidências que a suspensão de aspirina de uma forma precoce, paciente seguindo apenas com um antitrombótico, ele é seguro, não aumenta risco isquêmico e contempla uma redução de risco hemorrágico. Mas, de uma forma conservadora ainda, né, a rotina ainda é, nessa diretriz, a rotina ainda é usar por 12 meses nos pacientes que não têm o risco hemorrágico elevado, a dupla terapia. Nos pacientes que têm risco hemorrágico elevado, aí o score ele pode ser uma coisa subjetiva, ou usar o score específico da Sociedade de Hemodinâmica, ou usar o score Precise-DAPT, que é um score que auxilia o clínico, e ele fica apenas 6 meses com dupla de agregação, suspendendo a aspirina. Ou então, ele pode ter uma redução ainda mais precoce, os pacientes que sangram são mais frágeis para sangramento, e aí, nesse caso, os pacientes eles têm, aqui nesse caso, se suspende o P2Y12 e se mantém aspirina após 6 meses. A dupla terapia por 6 meses e segue com aspirina. Nesse caso, mantém o P2Y12 como droga isolada, já com 3 meses, em monoterapia. Então, são opções. E após 12 meses, ou seja, prolongar a terapia, prolongar com dupla antiagregação plaquetária ou com o uso mais contemporâneo, a possibilidade dos pacientes que têm AVC prévio, têm doença vascular, que é o uso de doses vasculares de DOAX, no caso a rivaroxabana 2,5 2 vezes, que é o estudo COMPASS, mas aí nesse caso apenas associado à aspirina. Então, esse modelo aqui, ele vai para o outro lado vamos dizer assim, da balança do paciente que tem um elevado risco trombótico a longo prazo e tem um risco hemorrágico pequeno. Então, seguindo, nós temos, então, o paciente que tem anticoagulante com aspirina. Esse paciente ele vai ter apenas aspirina, tripla terapia durante a internação, e se ele tiver um risco trombótico muito alto, ele fica com aspirina apenas por 1 mês, não mais que 1 mês. Ou seja,
no cenário do stent ou cinto com narina aguda no paciente que está usando anticoagulante, preferência por DOACs e suspensão precoce da aspirina. Mesmo que haja um risco trombótico elevado, não fazer depois de um mês, porque aí o impacto para trombose subaguda de stent, ele já decai, não vale a pena, e o risco de sangramento com tripoterapia é muito grande. Chegando já ao final das nossas orientações, o tratamento do diabetes é contemplado nessa diretriz e de uma maneira individualizada, a meta menor que 7, metformina como droga padrão inicial e as associações conforme o fenótipo do paciente. O paciente com IC ou nefropatia pode fazer os inibidores SGLT2 e os pacientes com maior obesidade também com nefropatia podem fazer os agonistas GLP-1 como droga associada com impacto cardiovascular. É importante as mudanças de estilo de vida. Essa diretriz ela formalmente orienta que o paciente interrompa o tabagismo, mas não use essas medidas que têm sido liberadas, às vezes, do exterior, e aqui não é liberado. O uso de vaporizadores tem riscos ainda não conhecidos, então é uma coisa que essa diretriz ela realmente rejeita. Ela orienta a reabilitação, mas também orienta que a intensidade e o grau de supervisão seja orientado conforme a característica de risco do paciente. E a questão da dieta, que é a típica dieta do Mediterrâneo, que tem ingestão de vegetais, frutas e grãos, evitar doces. E eu trouxe para vocês um dado: não esqueça do seu café da manhã, porque isso tem em alguns estudos uma relação de redução de mortalidade. Não esqueçam do café da manhã. Por último, os ensaios clínicos são feitos em populações. E quando a gente parte aqui, meus colegas aí que participaram das outras diretrizes de hipertensão e insuficiência cardíaca, nós tratamos pacientes individualmente. E por isso que estamos aqui no congresso de clínica. O paciente ele é multidisciplinar, ele é multifatorial, ele tem condições clínicas associadas. E as diretrizes têm esse grande desafio de individualizar recomendações. Ensaios clínicos são importantes para dar as orientações que são, às vezes, assim, utópicas assim, dentro do mundo real, onde você tem uma heterogeneidade de dados e de apresentação do paciente muito maior. E, por último, era um agradecimento aos editores e aos colaboradores e a todos os autores que trabalharam de uma maneira muito árdua no período de Covid. Foi um período difícil. Então, o meu agradecimento, meu reconhecimento desse time assim, que foi muito corajoso e teve assim, uma dedicação muito grande nessa diretriz. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês.